que estamos aqui na Casa de Deus, você que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Vamos começar o nosso momento de adoração a Deus. Vamos cantar o hino do Inário número 302. Tudo entregarei. Ao toque do hino nos coloquemos em pé. Querido Pai Celestial, nosso Pai de amor, nosso Pai eterno, redentor, mantenedor, nosso Pai querido, obrigada por estarmos aqui, Pai, na sua casa, todos em ótimas condições de saúde. Obrigada pelo pão de cada dia, pela cama aconchegante. Muito obrigada, Pai. Queremos pedir que o Senhor envie o seu Espírito para abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, termos o entendimento que o Senhor quer que nós tenhamos. Tudo que for falado aqui, que fique no nosso coração, na nossa mente, mas em qualquer oportunidade também que tenhamos boca
espalhar o seu evangelho de amor. Pai querido, quero aproveitar esse momento para pedir pelas vítimas do terremoto no México, do terremoto no Afeganistão e também por todas as famílias enlutadas em Israel, que já são mais de 400 mortos. Pai querido, sabemos que tudo isso é cumprimento de profecia, mas a gente sofre vendo isso. A gente sabe que o Senhor está voltando e já deixou tudo explicado para nós, falado, sempre nos deixou com entendimento de tudo que ia acontecer. Mas a gente sofre vendo o sofrimento dos outros. Então, Pai, está tudo nas suas mãos, que a sua vontade se cumpra. E estamos em oração por todos, porque é muito sofrimento. Pai querido, perdoe os nossos pecados, sabe, nos ajude a não pecar, a darmos alegrias a Ti nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, atitudes, que sejamos filhos exemplares, porque Jesus deixou o exemplo maior aqui. Então a gente quer refletir o seu caráter por tudo que nós aprendemos com Ele. Pai querido, esteja aqui conosco, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. É um prazer nosso estar aqui novamente com vocês. Deixa só a gente preparar tudo aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Realmente é um prazer estar num domingo na casa do Senhor. Nós sabemos que é muito difícil às vezes, na liberdade religiosa que nós temos, né, as pessoas se reunirem. Geralmente sempre mais sábado, mas os cultos de quarta e domingo são realmente abençoados. E nós vamos falar hoje para vocês sobre algo muito interessante e atual que vem ocorrendo. Nós temos pelo Espírito de profecia que nos últimos tempos haveria muita confusão. As coisas não seriam preto ou branco, seriam mais acinzentados. Então, como que nós podemos discernir claramente tudo que Deus trouxe para nós de luz em meio a tantas confusões que temos hoje? E a mensagem de hoje é para isso. E como que nós, né, como proclamadores do Evangelho, influenciamos outras pessoas? Será que nós influenciamos ou será que nós somos influenciados? E a gente quer trazer esse assunto porque muitas vezes a gente não percebe nas pequenas coisas como essas coisas nos afetam. E por isso, né, nós montamos aqui esta palestra para poder também compartilhar com vocês coisas que a gente viveu nos testemunhos que nós gravamos, né, das histórias que a gente trouxe, né? Não foi só a questão do que a gente, nossa vivência, mas a vivência também de pessoas com quem a gente teve contato. E eu gostaria de fazer mais uma oração antes da gente começar de fato. Oremos. Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui na tua casa e te agradecemos por nos trazer aqui ou por nos permitir assistir online também. Quero pedir aqui a presença do seu Santo Espírito, que ele fale a nossa mente, ao nosso coração e que saiamos transformados daqui para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então a pergunta né? Você influencia ou é influenciado? E a pessoa certa enxergando o mundo com os olhos espirituais, né? Pois os olhos verdadeiros, eles percebem as mentiras verdadeiras, né? E nós vamos começar um pouquinho falando com o William compartilhando experiência
própria dele. Exatamente. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal, mas acredito que seja experiência de muitos também, que é em relação a o que influencia cada um de nós, né? Porque a Bíblia hoje, ela é um livro que nos mostra claramente o que devemos comer, fazer, como nos relacionar, tudo explicado para nós. Só que por um outro lado, a mídia também tem essa influência, que nos mostra como comer, como nos relacionar, como nos vestir. Então, nós temos o discernimento claramente para saber o que Deus aprova, o que Deus não aprova, isso é o máximo. E como muitos, a gente está rodeado hoje de muitas mídias, né? Muitos filmes, muitas séries. E esses filmes e séries, algumas pessoas falam para mim e para a Adriana, eu tenho filtro, eu consigo assistir sem me influenciar. Será que isso realmente é verdade? Hoje nós vamos trazer para vocês que eu mesmo passei por isso. Eu fui muito influenciado na minha adolescência por vários filmes e séries também, né? Meu comportamento, a forma que eu vestia, como eu me relacionava. Então, sem perceber, de forma sutil, a gente vai se deixando levar por essas marés. E o jovem cristão, principalmente o jovem cristão, ele tem que ter esses olhos espirituais para enxergar como Deus espera que nós enxerguemos. E para ter discernimento. E aí a gente trouxe aqui para vocês o que é a palavra discernimento pelo dicionário, né? Então, falar que é o ato de discernir, a faculdade de discernir, o juízo, o entendimento, ter um critério, né? A habilidade de separar o que é certo do que é errado, é uma capacidade de compreensão. E aí, para a gente poder ver isso mais na prática, a gente vai trazer um exemplo aqui para vocês. Uma participação de vocês. Né? Vocês estão vendo aqui essa imagem? Estão vendo que aqui tem uma letra A e aqui tem uma letra B, certo? Qual é o mais escuro? O quadradinho que está no A ou o quadradinho que está no B? O A? Vocês também de casa? Colocaram o A aí? Eu não sei se o pessoal consegue ver o telão pelo... Sim. Consegue? Tá. Perfeito. Então vamos ver se é o A ou se é o B. Vamos passar para a próxima imagem. Olha lá. Uau. A gente colocou uma tarja, né? Uma tarja. Da mesma cor. Na mesma cor, você pode ver que a cor é a mesma que está aqui, é a mesma cor que está aqui. Como isso pode, né? Como que a nossa mente tendeu para o A porque ali parecia mais escuro? Exatamente. A gente pegou um outro teste similar a esse, para vocês verem novamente, agora de uma outra perspectiva aí, né? Qual que é mais escuro? Este aqui que é o A ou este aqui que é o B? O A é mais escuro. O A claramente é mais escuro, né? Então vamos ver lá. Olha só. Interessante. O mesmo tom que está aqui, vamos pegar aqui no meio. O mesmo tom que está aqui no A é o mesmo tom que está aqui no B, ó. Não muda. Só que o nosso cérebro está sendo influenciado a achar que é o A. Exatamente. E não é, eles são a mesma cor. Sim. Por quê? Porque as coisas que estão em volta, os tons, fazem a gente ter essa percepção de não, é o A que está mais escuro. Engano. Então, os dentes fazem isso com aquelas mulheres quando falam que fica com o rosto lisinho. Não entendeu? Aquele jogo de cor, quando parece assim que passou um trem, você fica com a cara lisa. E não é. É só isso. Exato. Então, E é sempre um engano, assim, né? E agora a gente começa a notar, né? Você para pensar, como que Cristo, quando esteve na Terra, fez milagres e maravilhas, como tinha um povo que seguia ele fielmente e outros que não, que via ele de uma outra forma. Era a mesma pessoa, só que pessoas diferentes estavam julgando de formas diferentes, né? Agora, como que isso é possível, né? E a gente quer trazer para vocês um texto da Bíblia, para vocês abrirem conosco em Lucas 2. Lucas capítulo 2, versos 25 a 34. Você pode abrir aí na sua casa também. Nós vamos ler aqui juntos. Só para falar, historicamente, esse contexto foi quando Jesus estava sendo trazido ao templo como um bebê.
E havia um homem particular chamado Simeão, que viu o bebê e reconheceu que era o Filho de Deus. Mas ainda assim os fariseus e os que estavam dedicando o bebê não reconheceram que era Jesus. E aqui está uma pequena janela para vocês perceberem como discernir a verdade. Lá no texto fala assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado o Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste agora, pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Interessante, essa história a gente compartilhou com vocês porque a gente acredita que realmente estamos vivendo em tempos de grandes confusões. E saber discernir a voz de Deus e a voz do inimigo é essencial. A gente tem um outro exemplo aqui interativo para vocês, para dar uma olhada nessa ilustração. Por exemplo, se eu mostrar essa imagem aqui, esta nota é verdadeira? Não. Por que ela não é verdadeira? Porque não existe uma nota de R$2. Porque não existe uma nota de R$3. Mas se eu te mostrar essa nota aqui, essa nota é verdadeira? Não. Por quê? Porque ela está com uns negocinhos que não tem na nota de R$100. Muito bem, mas por que você sabe disso? Porque eu Ela já conhece. R$100. Porque ela conhece. Então, assim, a nota de R$3, eu não vou saber se eu vou dizer na cara que ela não é verdadeira, porque não existe. Então, se alguém tentar me enganar com uma nota de R$3, coitada da pessoa, né? Porque não vai conseguir. Mas se alguém me trouxer uma nota de R$100, é mais fácil ou não eu ser enganada? É mais fácil. Porque ela existe, mas tem Porque ela existe. sutilmente. Mas como que eu faço para saber que essa nota é falsa ou verdadeira? Eu preciso conhecer a verdadeira. Então, eu preciso conhecer muito bem quais são as características, qual a textura do papel, se tem relevo, se tem marca d'água, se tem umas letrinhas miúdas, enfim, eu preciso conhecer a nota verdadeira. E aí eu vou poder dizer, essa aqui é verdadeira ou não. Estar em contato com ela também, né? Então, Manusear, porque aí você tem conhecimento. Exato. Senão, Exatamente. você não usa nota, por exemplo, eu quase não pego nota de 100. Então eu fico em dúvida, porque eu não tenho costume de pegar nota de 100. e aí o que você faz? Você vai atrás das informações. Peraí, a nota verdadeira tem isso, deixa eu conferir. Senão você pega e fala... Senão você pode ser enganado. E essa analogia é interessante porque o inimigo de Deus, ele não vai vir com uma nota de R$3 para nos enganar. Mas ele vai vir com algo que você conhece, assim como foi para Eva. Com uma pitada de mentira, ele tira do contexto a palavra de Deus e ele ainda assim continua com a mesma estratégia nos dias de hoje. Então, o foco aqui é importante você conhecer a verdade. É verdade. Para você poder reconhecer o erro quando ele vier. Exato. Então, tem um texto em 2 Coríntios 2,11 que fala lá, porque não ignoramos os seus ardis. E eu quero complementar isso com um texto que está no Grande Conflito, a gente vai ler aqui junto, está no capítulo 34. Fala assim, ó: Satanás tem se preparado há muito tempo para o seu esforço final de enganar o quê? O mundo. O fundamento de sua obra foi lançado pela garantia dada a Eva no Éden: certamente não morrereis. E no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como deuses, conhecendo o bem e o mal. E pouco a pouco ele preparou o caminho para sua obra-prima de engano no desenvolvimento do quê? Do Espiritismo. Ele ainda não alcançou a plena realização dos seus desígnios, mas será alcançado no fim dos últimos tempos. Satanás, ele
trouxe um engano lá para Eva, que conhecia toda a verdade, conhecia face a face a Deus, e ela foi enganada ainda assim por uma pequena distorção ali do que Deus disse. Exato. E assim, eu queria ler para vocês uma frase, achei bem interessante. Se pensarmos que iremos discernir esses enganos apenas pelos nossos olhos físicos, que é o coração e a emoção, e não espirituais, que é a razão, o culto racional, estejamos certos que já fomos enganados. E por que isso é interessante e relevante? Adriano e eu, nós temos esse canal do YouTube, onde nós fazemos vários testemunhos de pessoas que passaram por várias experiências. E dentre as experiências, algumas sobrenaturais, inclusive, que quando você fala, assim, foge um pouco do mundo real, né? Que é o mundo invisível que eles vivem, né? A gente trouxe vários, vou trazer para vocês alguns deles hoje, alguns comentários sobre eles também. E é interessante que, assim, o inimigo realmente está muito irado, ele sabe que pouco tempo lhe resta. E através do espiritismo, ele tem levado de forma sobrenatural muitos de dentro a acreditar em mentiras. Por exemplo, vamos pegar um caso real que existiu, que seria desse rapaz, vocês conhecem provavelmente ele, Roger Morneau. Se vocês já leram o livro da CPB, né, Uma Viagem Sobrenatural, que conta o testemunho desse senhor, que é o Roger Morneau, ele não é mais vivo. Tem 2 livros dele, né? Tem esse, que é o Testemunho, e tem um livro chamado Respostas Incríveis à Oração, que é sensacional. Então eu indico muito vocês lerem. Exatamente. Mas nós tivemos a oportunidade de conhecer um rapaz chamado Chris Lang. Chris Lang foi uma pessoa na atualidade, que ele é um produtor, e ele fez um documentário sobre a vida e o legado do Roger Morneau. Então ele entrevistou, é um vídeo mais recente, né? Na internet tem um bem famoso, até do próprio Roger Morneau falando, mas não é esse. O Roger Morneau já estava falecido quando o Chris Lang fez isso, mas ele entrevistou pessoas que foram transformadas pelo testemunho do Roger Morneau, familiares dele, as pessoas que deram os estudos bíblicos, né? E entre outros. E dentre 2 documentários que ele fez sobre a vida e o legado, sobre o Roger Morneau, um foi sobre a vida e o legado, e o outro foi esse aqui, que é o Beware of Angels, que é Cuidado com os Anjos. Sim, esse foi um terceiro livro que foi escrito pelo Roger Morneau, que não foi traduzido para nós aqui em português. Mas tivemos o privilégio de trazer o responsável por esse documentário. É um documentário muito interessante. Por que nós trouxemos ele para você? Por que o nome está Cuidado com os Anjos? Por que isso é relevante? Essa é uma história real que 2 personagens estão, um deles foi solto recentemente e um deles está passando por prisão perpétua. Por quê? Era um pequeno grupo de adventistas do 7º dia, ou seja, conheciam a verdade. Só que ainda assim, eles tinham, num pequeno grupo, um desejo no coração de ver anjos. Então eles clamavam diariamente para ver anjos, ter experiência com anjos. Esse é o grupo dos Adventistas. Os Adventistas, exatamente. E esse documentário explica exatamente o que aconteceu. Esse grupo de Adventistas, com o tempo, eles de fato tiveram contato com anjos. E eles, a cada momento que eles tiveram contato com anjos, eles iam escriturando, iam conversando com anjos, fazendo um diário de tudo o que acontecia. Interessante que, com o tempo, depois de 1 ano, os anjos cativando eles começaram a deixar a palavra de Deus de lado e começaram a ouvir os anjos. E os anjos começaram a se revelar. E aí o assim diz o Senhor ficou para trás. Infelizmente, o que aconteceu? Os anjos orientaram, deram uma ordem para os integrantes assassinarem uns aos outros, e ocorreram realmente um assassinato, que virou a prisão perpétua. E no julgamento das irmãs... nos Estados Unidos, inclusive. Isso, notícia. Se você colocar o nome, né, da moça que assassinou... As irmãs Hestel, exatamente. E elas... Mas que é o nome do... Hestel. E elas deram entrevista, e no julgamento delas, elas acreditavam que estavam servindo anjos. Só que depois de um tempo, elas leram um livro do Will Barron, que também está no nosso canal, que chama Enganado pela Nova Era, e chamaram ele para falar a respeito daquelas manifestações que elas não entendiam. O Will foi até a prisão, coletou o testemunho delas, mas não conseguiu dar andamento. E aí o Roger Morneau foi a pessoa que deu andamento à história delas, e fez documentário.
a Igreja Adventista Mundial, ela interviu, dizendo que realmente não é isso que a igreja passa, né? Só que realmente os irmãos que eram bem enraizados foram enganados. Olha como o inimigo é sutil. Que não é uma coisa de uma hora para outra. Vai trabalhando na sua vida, porque você vai deixando. No livro de Ellen White mesmo fala que a gente não deve pedir para falar com o nosso anjo da guarda. Nunca. Não deve pedir. Porque você nunca deve pedir e nunca nem falar com ele. Tipo, ó meu anjo, você que me livrou, conversar com ele se ele estivesse do seu lado. Uma hora vai aparecer, mas não o seu anjo. Por isso tem que ter cuidado. Isso é muito perigoso, porque a Bíblia nos adverte que o próprio inimigo pode se transformar em anjo de luz. E como que a gente discerne entre um anjo e o outro? Porque existem anjos bons e anjos maus, pelas atitudes. Porque realmente anjos estão aparecendo para muitas pessoas, pelos relatos que nós temos. E como eu falei no começo, como o inimigo sabe que o tempo é curto, essas manifestações, elas serão aumentadas entre elas. Porém, nós temos uma certeza na palavra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós estaremos vivendo ainda em tempos maravilhosos, que o Espírito Santo irá ser derramado sobre nós, e iremos pregar de uma maneira poderosa, assim como Pedro pregou. Então, esse aqui é a capa de um corte que tem lá no canal, né, sobre essa parte do eles encontraram anjos. E tem também este outro vídeo que é quando a gente entrevistou, esse aqui é o Chris Lang, quando a gente entrevistou, ele é americano, então sempre tem, quando é convidado estrangeiro, a gente traz alguém para fazer tradução consecutiva, que nem quando prega na igreja. Pessoa falando em inglês e outra em português. Dele falando sobre a história do delegado de Roger Monroe, que é o nome do documentário esse aqui, ó, Charmed by Darkness, Encantado pela Escuridão, a vida e legado do Roger Monroe. No nosso canal tem um link que dá para vocês acessarem os documentários, legendado em português, e no nosso canal está a parte da entrevista com o Chris Lang, tá? Exatamente. Mas continuando sobre esses enganos, né? Exato, porque isso é bem interessante. Como a gente falou que o inimigo iria ampliar esse poder de engano que ele tem, a gente pega hoje em grandes reality shows e vemos grandes manifestações ocorrendo e as pessoas se entretendo e aplaudindo, aceitando. Por exemplo, esse American Got Talent, nós temos... A gente não vai mostrar o vídeo para vocês, tá? Por falta de tempo. Mas esse vídeo ele é bem interessante porque mostra de uma forma que você não consegue de fato explicar o que está acontecendo. Você percebe que tem realmente uma presença sobrenatural nesse meio. E as pessoas ficam admiradas com aquilo, né? Essa menina aí, ela fica possuída nessa apresentação e ela faz coisas que o humano não consegue fazer. É sobrenatural mesmo. E todo mundo ali está aplaudindo, está surpreso. O que ela faz? Ela começa. Você fala? Sim. Ela consegue, de forma inexplicável, por exemplo, ela pega um objeto na mão e o objeto vira sozinho, assim, se mexe na mão dela. Ou algo que ela tocou na mesa começa a se mexer. E tem uma parte que ela tira uma foto de uma das juradas que estava sentada, tira uma foto daqui. E quando a foto é revelada, aparece ela ao lado da pessoa, de uma forma inexplicável. E uma outra forma também aparece ela subindo nas paredes. Então, assim, isso virou um espetáculo. Só que é uma possessão que virou um reality show. E as pessoas assistindo e batendo palma, enfim, não enxergam isso como isso é do mal. Não, isso é uma habilidade que ela tem. Sim. Hoje é legal ter poder, né? Pelos heróis agora que nós temos, hoje é legal ter poder, ter algo do tipo. Então o inimigo está conseguindo... Lembrei do Uri Geller. Lembra do Uri Geller? Não sei se é da época de vocês. Lembra, Tereza? Quem entortava o gato, Entortava o gato. fazia sim, Fernando Lúcio mandou. Mas é o que Satanás faz, né? Contrafação, né? Para poder enganar, e as pessoas vão se sentir enganadas. E agora, não sei se vocês já viram também sobre o encontro que vai ter agora em 2025. A cada 100 anos eles se encontram. A gente fazer uma manchete, mas a gente só viu uma manchete essa semana, inclusive, mas a gente ainda não leu. Eu vi lá nos vídeos lá de fora, que a cada 100 anos tem um encontro satânico, né? Que Satanás mesmo vem para esse encontro. E a cada 100 anos, e agora vai completar agora em 2025.
Tempos que aí turbulentos aí, viu? E aí agora Olha. o negócio vai se manifestar muito mais, né, perto da gente. Que é como você falou. Aí superabundou a graça. Tenha com fé em Deus que as coisas vão acontecer. Exatamente, exatamente. A gente quer trazer também para vocês, seria um outro vídeo, né? A gente vai passar alguns vídeos para vocês hoje, tá? Por isso a gente está encurtando um pouquinho aqui. Geralmente, essa palestra a gente faz em JA, vigília, então mais horas. E aqui o Felipe Reis, ele é de Portugal, e ele trouxe para nós uma experiência que ele teve quando ele foi para um lugar que originou o Espiritismo, das Irmãs Fox. E aí a curadora do local disse que o grande objetivo deles era atrair especialmente as crianças, preparando uma geração para aceitar algo que antigamente a gente corria daquilo, né? Então, hoje nós temos várias histórias hoje de espiritismo também para as crianças aceitar. O filme Harry Potter fez uma devassa e as pessoas começaram a quebrar vários paradigmas, começaram a aceitar coisas perigosas. E aí tem outros exemplos. Um deles é um filme recente, né, da Disney, que é chamado Soul. Soul significa alma. Esse rapaz aqui, ele morre e ele vira um fantasminha, que eu acho que é esse daqui. E aí, interagindo, enfim, são coisas assim que é dado para as crianças. Então, as crianças elas já vão tendo contato com isso também, além dos adultos, né? E não só isso, tem muita coisa. A gente tá só pensando aqui porque a gente quer trazer toda uma mensagem atrelada a isso e mostrar como que somos ou não influenciados por essas coisas. Mas antes, a gente vai ler aqui um trecho que é do Mensagens Escolhidas. E graças a Deus por essas verdades que o Senhor deixou através de sua serva, a irmã White, né? E Mensagens Escolhidas, olha que interessante, volume 2, página 51, parágrafo 2º. Fala o seguinte: aproxima-nos justo do tempo em que Satanás operará com toda sorte de influências fascinantes. E aqueles que estão encantados com elas agora, ou lhes dão a mínima aprovação agora, estarão todos prontos a ser arrastados a desempenhar uma parte com o diabo então. Anjos maus estão operando o tempo todo no coração dos homens. Satanás trabalha com todo aquele que não se encontra sob o domínio do Espírito de Deus. São os prodígios de mentira do diabo que levarão o mundo cativo. E ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres. Esse maravilhoso poder operador de milagres abrangerá todo o mundo. Está apenas começando exatamente agora. E olha só, lá em Deuteronômio, no capítulo 13, entre os versos 1 e 5, diz o quê? Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, a Ele que vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Amém. E agora nós temos uma pergunta aqui para vocês. O que temos à nossa disposição para não sermos enganados e podermos enxergar com os olhos racionais? Vamos abrir em João 14, capítulo 14, versículo 26. Vamos lá acompanhar o que está escrito nesse texto. João 14, verso 26. Lá está dizendo assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Exatamente. E Então, agora o Espírito Santo vai fazer você lembrar de todas as coisas. Isso é uma coisa que você precisa internalizar na sua mente. Por quê?
Você só vai lembrar daquilo que uma vez você leu, uma vez você estudou, uma vez você assistiu. Se isso não acontece na sua vida, como que o Espírito Santo vai te lembrar? Então, assim, se eu, por exemplo, no exemplo que a gente deu lá da nota de R$100, se eu nunca ver uma nota de R$100, como que eu vou lembrar qual que é as características de que tem uma nota verdadeira? Eu não vou saber. Eu vou precisar ir buscar, só que vai ter um tempo que vai chegar que a gente não vai ter mais tempo ou oportunidade de buscar o conteúdo verdadeiro. O momento que a gente tem que estar fazendo é agora. A gente tem que estar alimentando a nossa mente, o nosso ser com a verdade agora. Porque no momento que for preciso, o Espírito Santo vai te alertar. Lembra que você leu isso? Olha o que está escrito na Palavra de Deus. Aquele texto lá que você leu. Isso que você está vendo agora, o que você está lendo, ou o que você está assistindo, condiz com isso? Acho que não. E aí é o momento que o Espírito Santo está te alertando para você tomar uma decisão, se você vai seguir em frente ou não. Exatamente. Por isso que é importante nós nos alimentarmos diariamente, para que Deus vá trazer a nossa mente quando necessário. E nós queremos agora mostrar para vocês um vídeo que mostra como nós somos influenciados por tudo. Aqui nós temos nesse vídeo 3 grandes influencers, que eles têm até mais seguidores e repercussão que muitos artistas também, né? E esse vídeo mostra que uma coisa interessante, como nós somos influenciados por tudo. O rapaz do vídeo, ele faz uma pergunta a esses influencers. Ele é se denomina mágico de homens, né? Exatamente. A pergunta que ele faz é: vocês como influenciador, vocês acham que vocês conseguiriam ser influenciados? Eles, não, nós que influenciamos. E aí nós vamos agora mostrar para vocês esse vídeo, que vocês vão achar bem interessante essa experiência. Acho que o título deve estar igual. Só... Quer uma pastinha? Mágico influenciando. Isso aí. Pode dar play. Hoje em dia não é preciso ser médico ou mágico para ter poder sobre as pessoas. As mídias sociais podem dar a qualquer um a possibilidade de influenciar as massas. E essa influência pode ser lucrativa. Para descobrir se eu tenho o que é necessário para ser um influenciador, eu pedi a ajuda de 3 celebridades das mídias sociais com mais de 6 milhões de seguidores ao todo. Conheço o Griffin, E aí, pessoal? Tito E aí, pessoal? e Andrew. Oi, galera, aqui é o Andrew, esse é o meu vlog. Nos encontramos no World of Foods, um paraíso para os amantes de selfies, para uma aula sobre como ser um influenciador. Pensei que a gente podia dar uma olhada no meu feed e vocês me darem umas dicas. Pode ser, vamos lá? Pedi que eles fossem sinceros comigo, mas logo me arrependi. Qual é a cobertura disso? Cobertura? É algo intrigante, cativante, você tá ganhando conteúdos. Nada disso, tá bem. E essa? Era um dia quente. Ice Gate. Lembra dessa música? Lembra? A gente tá muito chique aqui, não é? Essa também é legal. Ela adora se balançar. Minha ideia de legenda é: você está ficando com muito sono. Eles não me comparam nem um pouco. É um pouco assustador. A legenda é: nada melhor que uma bandeja de ostras geladas. Está um pouco forçado, mas não chega a ser vergonhoso. To the point where it's like, oh, you know? Teve muitas críticas construtivas. Não sei se gosta desse filtro. É o filtro. Percebe as perguntas que ele faz influenciando os próprios influenciadores. Eu sou Gallagher no interior. Deve funcionar para resumir a sua geração. Será que os influenciadores são menos suscetíveis a serem influenciados? Sim. Interessante. Vocês notaram que esse menino aqui atrás? Eu notei. Beleza. Eu estive aqui há uma semana e tirei uma selfie. Vou deixar vocês espiarem. Vou só dar um gostinho em vocês. É um anúncio? Na verdade, esse é o meu primeiro movimento para me tornar um influenciador. Entendi. Por falar nisso, como esses jovens são pagos para promover produtos, eu lancei um desafio a eles. Pedi que eles escolhessem entre 50 produtos nada glamurosos. Uma colheita, papel higiênico, sei lá o que é isso. Deixei que usassem as 20 salas de selfie-lícia para tirar suas selfies. Mas antes de São mostrar várias opções para tirar uma selfie. Várias salas de mágica. Dá uma caixa com produtos e fala assim, ó, vocês vão escolher um produto e vão entrar nessas salas, vão escolher um desses ambientes para tirar uma foto com um desses produtos e vão escrever uma legenda e postar nas redes sociais. Notem que ele foi fazendo várias perguntas para eles antes, e essa foto, o que vocês acham? E eles foram captando as mensagens. Ah, e seus pós de selfie voltem. Certo.
Muito divertido. Foi sim. Foi bem legal. Legal. Devem ter centenas de fotos em suas câmeras agora. Isso. O que quero que façam é o seguinte. Quero que cada um de vocês escolha uma foto com um produto em um lugar que acham que seria ótima para postar no Instagram. Tá bem? Então eles tiraram várias fotos e dentre essas eles tinham que escolher uma das que eles tiraram e que eles iam escrever na legenda e a hashtag Prontos? E postaram. Postem. e postar. Baixem os telefones. Postaram ao mesmo tempo. Esse suspense está matando Qual vocês? ficou melhor? Mas antes disso, só por curiosidade, levante a mão se você escolheu uma foto com o grampeador. É uma almofada para hemorroidas? Não. É uma fita de primeiros socorros? Um cabide sensual? Levanta a mão quem escolheu a bandeja de gelo. Uau, todos. Como isso é possível? Mesmo item, todos escolheram de vários itens. Não gostei de você. Só um instante. Dentre os diversos lugares que vocês podiam tirar fotos aqui, levanta a mão quem postou uma na sala de espelhos. De vários ambientes. Na banana Será que gigante. escolheram os mesmos? Levanta a mão quem escolheu postar uma foto no balanço de melancia. Qual é? Os três novamente. Posso ver as postagens? Pode. Mostre Como isso é aí possível, vocês. né? Eu não tô gostando Vamos ver disso. a postagem dele lá. Eles publicaram. Como assim? Isso não faz Os sentido. três publicaram exatamente a mesma coisa. Com a mesma hashtag. Muito interessante. Olha só. É interessante. Me diz porque eu vim aqui há uma semana e tirei uma foto. Você tirou? Entendi. Eu não sabia se era boa o suficiente para um influenciador, mas tá parecendo que sim. A foto que ele tirou uma semana antes é exatamente a mesma que eles publicaram agora. Como que ele sabia que você tirar foto igualzinho a ele? A minha hashtag foi muito legal. Qual foi a de vocês? Não quero falar sobre isso. Nem eu. Bandeja legal. Eu estou chocada. Pois é. Aposto que estão com a mesma dúvida deles. Olha a conclusão agora da experiência. A resposta é fácil. Eu não vim aqui para assistir a uma aula de como ser um influenciador. Eu vim aqui para dar aula. Uma semana antes. Você acha que eles a serem influenciados? Ele adora se balançar. Você Olha as fotos, as imagens que ele soltou o balanço e eles ficaram no balanço. Chique aqui, não é? Muito legal. É intrigante, é cativante. O cubo de gelo, o corrompiano, e eles também pegaram o mesmo item. Olha como eles estavam sugerindo para eles. A legenda é canalizando o seu Gallagher interior. Tem que tomar cuidado. Né? Exatamente isso, pessoal. Olha que experiência Veja interessante. que não é nada nem terrível, não é nada sobrenatural. Não, Sutil. foi algo Exato. assim, ele quis provar que não, as pessoas falaram, não, eu não posso ser influenciado, eu influencio, afinal, aqueles três ali, eles tinham mais de, Milhares. juntos, mais de 6 milhões de seguidores. Então, Exatamente. assim, eles influenciam as pessoas. Então, o que eles mostram lá para as pessoas comprar, elas vão lá e compram, para fazer elas vão lá e faz. E muitas pessoas chegam para nós e falam: eu não me influencio por esse filme, por essa série, por esse livro. Eu tenho um filtro, eu consigo discernir a diferença de um para o outro, né? Assim como a Bíblia nos ensina como nos relacionar, nos vestir, nos comer, também através das mídias, o inimigo também ensina. E aí, nesse vídeo que ele fez, ele sugeriu, ele foi mostrando as coisas nas fotos lá, e na conversa que ele foi tendo, ele ficou tremendo ali, né? Mas ele foi mostrando fotos no Instagram dele, falando assim, essa foto, o que vocês acham? Essa legenda. Então ele foi sugerindo, pelo que ele estava conversando e mostrando, para esses três. E aí, olha só que interessante. A gente trouxe aqui uma imagem para mostrar isso aqui para vocês. Ó. Como que nós acessamos o ser humano? Olha só. 83% pela visão. Então, aquilo que você vê te influencia muito mais do que até os outros sentidos. Por isso que Cristo, ele comentou que aquele versículo tão conhecido, né? Quando você se encolarizar com seu irmão, você já o matou. Quando você imaginar uma mulher, você já pecou. Porque ele sabe realmente quando você olha para algo, é como se você estivesse participando. Que é uma pesquisa que alguns conhecem, talvez vocês não conheçam, que seria os neurônios espelhos, que fala que tudo aquilo que você vê é o mesmo que fazer. Teve uma experiência, rapidamente sobre isso, que eles colocaram 3
macaquinhos, né? E colocaram um amendoim na frente deles. Cada vez que eles pegavam esse amendoim, uma parte do cérebro deles acionava. Eles estavam com alguns eletrodos e tocavam um sino, barulho. A experiência era para saber qual parte do cérebro era ativada com uma reação. Isso. Só que teve um certo dia que um cientista, ele passou na frente do macaquinho e pegou o amendoim. E fez o mesmo barulho, ativou a mesma parte do cérebro. E ele falou, como é possível quando o macaquinho pega e quando ele vê pegando, aciona a mesma parte do cérebro? Como que isso é possível? Então lá nessa pesquisa foi mais extensa e provou-se os neurônios espelhos. Tudo que você vê é como se estivesse fazendo. Se você ver uma novela, alguém adulterando, é como se estivesse você fazendo. Uma situação daquela, é muito mais fácil você cair. Tanto que tem uma matéria que fala que, à medida que o sinal da Globo chegava nas cidades dos interiores, o número de divórcio e adultério aumentava. Então, essa imagem aqui é para mostrar como todos os nossos sentidos, eles estão, ao mesmo tempo, moldando a nossa vida. Seja pelo que a gente vê, pelo que a gente come, sente, né, o paladar, pela contemplação, todos os sentidos. E com uma força maior, né, a questão da visão, né, porque aquilo que você vê internaliza mais ali na sua mente. E vendo esse perigo, né, que a gente sabe que tem muito do outro lado, nós como cristãos não devemos ficar silenciados. Nós temos também que falar, mostrar as verdades. E no canal nós fizemos uma série chamada Influência das Mídias, que é uma série com vários palestrantes. Tivemos um ex-cineasta de Hollywood também, a Neila de Oliveira, da Casa Publicadora Brasileira, que escreve vários livros também, edita vários livros. E lá nós pegamos essa série e fomos bem profundo realmente, mostrando que realmente o inimigo não está para brincadeira, mas Deus nos deixou armas para combatermos esses enganos que vão ocorrer. E dentre essas pessoas que nós trouxemos nessa série, e lá no canal também tem outros inúmeros vídeos com essa pessoa, foi o Gabriel Estevam. Gabriel Estevam, para quem não conhece, ele é um ex-satanista, ele é lá de Angola, ele foi dedicado desde a barriga da mãe dele para ser satanista. E a mãe dele teve que se preparar ainda durante a gravidez para receber essa criança em relação ao estilo de vida dela, a alimentação. Ela teve que mudar toda a alimentação dela para ser vegetariana, enfim, muitas coisas. Ele foi dedicado desde criança. Hoje ele tem um livro já lançado, que é este aqui, Resgatado do Reino das Trevas, tá? Onde ele conta o testemunho dele. É adventista do sétimo dia, né? Isso. E ele foi resgatado aí de uma maneira impressionante. O testemunho dele é muito relevante. O pastor Michelson Borges publicou no canal dele, também o pastor Manassés Queiroz. Só que é interessante que o Gabriel tinha uma missão quando ele estava naquele lado, servir o inimigo. Eram 3 tópicos que nós colocamos aqui, que é intemperança, presunção e adoração. Eu queria só abordar rapidamente... CFM é Crenças Fundadas em Mitos, que era o termo que eles usavam como para explicar como que eram essas crenças para poder enganar as pessoas. Então eram em 3 pontos principais, que esses que o William vai falar. Isso. Não entendi? Cada tópico é uma aplicação de Cristo. Perfeito, Isso, exatamente. isso. Exatamente. Exato. O inimigo usa a mesma tática para enganar o ser humano e nós sempre somos enganados. Só para falar aqui para quem está na internet não ouviu, o irmão Eric comentou que cada tópico foi uma das tentações de Cristo. Tá? Exatamente. Olha só. O primeiro meio é o apetite pervertido, a intemperança no comer, beber, vestir, trabalhar, entre outras coisas. O segundo é a presunção, ou seja, fazer com que acreditemos que temos um Deus dentro de nós, ou que somos um tipo de Deus, que é a nossa vontade que importa, unicamente acima de tudo. E o terceiro é a adoração, pois somos feitos para adorar. Todo ser humano, na ausência de Deus, adora algum ídolo, objeto ou pessoa. E isso nos afasta de Deus. Assim como o irmão bem comentou, Satanás sabia disso e tentou Jesus no deserto. Lá em Mateus capítulo 4, ele fala para transformar as pedras em pães, que é o apetite, né? Depois falou para ele se jogar do pináculo, que seus anjos iriam socorrer, presunção. E o último falou para que Jesus o adore, e isso seria a adoração. Esse sistema realmente é bem perigoso e está presente hoje nos nossos dias. Só fazendo um adendo, né? Essa comparação, da outra vez que a gente veio aqui e pregou aqui sobre o santuário, são essas mesmas 3 tentações dentro do santuário, que são os itens que representam o que deve ser a nossa vida cristã depois de aceitar a Cristo e depois de se entregar para Ele através do batismo, que é se alimentar da palavra de Deus, né, que é a mesa dos pães,
que é a oração, representado pelo incensário, e o testemunhar, né? Que é o candelabro. Que é o candelabro. Exatamente. Nós queremos fazer um vídeo rapidamente para vocês do Eduardo Santos, que ele foi um ex-pai de santo, e ele foi numa igreja adventista para impedir o batismo do filho dele. E essa história é bem interessante, eu queria que vocês vissem ela no vídeo, é o vídeo 2. A gente vai passar só uma parte dele, tá? Não pela totalidade. Pode ir passando. Pode. Aí a gente fala para parar quando Isso. for, tá? Vai Pode deixar passando enquanto a gente pedir para parar. Desde os 11 anos de idade, eu fazia ritual. A minha vida era de aprender como dominar, né? Ali, aprender diretamente, então, não só pela mãe de santo, mas sim pelos espíritos, que eram os professores ali, né? Tanto que aos 13 anos de idade eu já era sacerdote de uma casa de Exu, né? Já comandava uma casa de Exu e todos os sacrifícios daquele terreiro eram comandados já por mim aos 13 anos de idade. Eu me envolvia com as pessoas, mas não tinha compromisso com nada, porque meu compromisso era só com aquilo que eu estava sendo preparado para aquilo, né? Então, quando eu conheci a minha esposa, e ela veio descobrir muito tempo depois, acho que quando ela estava grávida, né? Então, não tinha discriminação nenhuma com a religião dele, até porque eu até estava acreditando naquilo que ele tinha feito nele. Só que eu mantive ela e meu filho todos esses anos afastados dali, porque eu sabia que ali não era um lugar para eles. O primeiro relato que eu soube é que ele tinha envolvido um grupo de jovens. Tudo começou com o meu amigo Clifferson. Ele perguntou, né, se eu gostaria de participar de um pequeno grupo. E ele falou que ia ser um pequeno grupo de videogame. E aquele contato ali com as pessoas cristãs foi assim, algo diferente para mim. Eu passei 3 meses frequentando o pequeno grupo. E depois de 3 meses eu comecei. Ele me chamou para conhecer o Espaço Alfa. O Petros e a Suzane começaram a conversar comigo, falaram que eles estavam com o projeto de criar o Clube de Desbravadores lá no Espaço Alfa. E eles viram que eu era uma pessoa com potencial. Eu vi que o Ministério do Clube de Desbravadores também seria importante para mim nesse aspecto. Quando eu fui descobrir que era um grupo da igreja, já estava enraizado quando ele tomou a decisão de se batizar. Foi um dos períodos mais difíceis que nós passamos aqui em casa. E ali começou o grande conflito aqui dentro de casa, de religião, porque eu não aceitava. Depois que a minha mãe foi e viu aquilo tudo, ela ficou impressionada com tudo. Para mim isso mexeu muito comigo. E eu me emocionei muito ouvindo os louvores, né? Falando sobre Deus. E desde aquele dia ela passou a ir para o Espaço Alfa, a frequentar a igreja. O Espírito dizia que ali era a minha destruição, então eu tinha que contra-atacar. E desde o começo ao fim eu entrei em guerra com a minha família. Tratei mal, desprezei mesmo e o único propósito era que ele desistisse. Tudo conhecimento da palavra, vendo tudo, a comparação que o inimigo faz com a história de Cristo, né? E aquilo tudo para mim se tornou abominável para mim também. Ela é esposa de Eduardo Santos, né? O Eduardo Santos era um ex-pai de santo, faleceu, e ela passou pelo deserto realmente, essa luta espiritual. Como é que ia ser, né? Daquele dia em diante. Porque eu sabia que era tipo assim, como se eu tivesse criado um ódio por mim. Mas tudo que eu fazia se voltava ao contrário, porque aí a gente se fortalecia, né, na fé. Eu cheguei a convidar meu pai umas 2 vezes para ir para o batismo. E ele falou, primeiro ele falou que ele ia pensar, depois ele falou que ele não ia mais. No momento do batismo,
eu estava trabalhando, né? E de repente os espíritos mandaram dispensar todo mundo, que eu tinha que me preparar para uma guerra. Eles já estavam tudo se posicionado, mandaram me arrumar com aquela roupona que eu sempre vestia de comandancista. E eu fui para a igreja, para invadir a igreja, para colocar cada um daqueles irmãos, inclusive o pastor em possessão, para que o batismo não acontecesse. Mas ao chegar na porta da igreja, os espíritos, pela primeira vez, durante todos aqueles mais de 30 anos que eu vinha servindo a eles pararam e disseram que não podiam entrar. Eu acabei entrando sozinho para terminar e acabar com o batismo. De repente, quando o Eduardo entra no plano batismal, né, isso foi gravado. Essa cena é real, tá? Porque foi gravado o batismo. Como ele entrou na igreja, no dia do batismo do filho dele. Ele veio para colocar a igreja em possessão, né? Só que não conseguiu. De emoção muito grande. A gente já tinha noção de que se ele fosse, ele iria daquele jeito que ocorreria um grande conflito espiritual. Eu sabia que não ia ser um momento fácil. Só quando eu atravessei a primeira porta e atravessei a segunda, eu senti um poder sobrenatural ali que eu nunca tinha sentido na minha vida durante todos esses anos, né? E me deixou calmo. E naquele momento eu entendi que eu não podia lutar com aquela força sobrenatural. Eu não sabia o que era, mas também não podia lutar. Porque ela já tinha barrado aquele exército de espíritos que estava do lado de fora, né? E naquele momento eu entendi que a única coisa que eu podia fazer era abençoar meu filho. Porque naquele momento que ele morreu ali, foi sepultado nas águas, e quando ele voltou para uma nova vida em Cristo Jesus, ele pegou o microfone, agradeceu a todo mundo que estava presente e olhou para mim, dentro dos meus olhos e disse: Pai, independente da religião, Pode parar o vídeo. uma palavra muito forte, né? Pai, Olha, a gente tem muita coisa para contar desse testemunho. Tem bastante. Tem muito conteúdo, né? Geralmente essa palestra é com uma vigília que a gente faz. A gente está tentando encurtar o máximo possível aqui, mas não estragar a mensagem, fazer ela o essencial O irmão dela. Eduardo e sua família, né? Eles moram em Manaus. E vocês podem achar esse vídeo, ele permitiu a gente colocar no nosso canal, que esse vídeo foi gravado pela TV Novo Tempo. Tem muita coisa para contar a respeito da vida dele, mas assim, o que a gente quer trazer aqui é sobre essa questão, como o espiritual é muito forte, como as pessoas não enxergam que tem realmente uma guerra espiritual. Ele falou que ele queria colocar a igreja em possessão porque ele já tinha tido uma experiência assim, numa outra igreja, porque chegaram cristãos na porta dele para poder evangelizar, e ele estava fazendo um ritual, com raiva jogou o líquido lá do ritual, um balde de sangue em cima de todo mundo. E aí a pastora dessa igreja foi até ele e falou assim: manda seu chefe, né, manda vir lá que eu vou tirar o demônio que está dentro de você. E ele foi nessa igreja. E aí, quando ele conversando com os espíritos, porque ele conversava com os espíritos, eles falaram assim: não precisa a gente levar uma legião nossa, porque lá já vai ter os dos nossos lá. E quando ele chegou lá na igreja, eles começaram a fazer várias coisas para poder, né, tirar os espíritos maus do Eduardo. E o que acabou acontecendo foi, cada pessoa foi entrando em possessão. E aí o Eduardo olhou para o pastor e falou: o que é isso aí? Aí a pastora falou assim: isso aí é o Espírito Santo. O Eduardo falou: é o Espírito Santo? Dá teu nome, Espírito Santo. E foi falando, e cada um foi falando um nome. Cada e demônio todo mundo dava caiu depois, enfim. dentro da igreja que não era adventista, uma outra igreja. Isso. Exato. Então assim, quando ele foi para o batismo do filho dele, Imaginou ele imaginou que a ele mesma iria fazer a mesma coisa. E quando ele chegou na porta da igreja, todos os espíritos que estavam ali para guiar se afastaram e falaram: eu não posso entrar, a gente não pode entrar. E como ele sempre aprendeu que ele não podia terminar um serviço quando ele começasse, ele entrou sozinho, pronto para matar as pessoas. Ele tinha um cutelo, né, uma faca ali com ele, e a primeira pessoa que viesse falar alguma coisa, ele já ia fazer um serviço. Sim, e aí quando ele entrou na igreja, ele viu que algo sobrenatural, por sobrenatural, ele não conhecia o que era mais forte que ele, tirou toda a ira e raiva dele. Pois não, mas uma coisa que aconteceu com o Gabriel, né? Quando ele entrou na loja daquele senhor. Exato. No livro aqui, no Testamento de Gabriel também. Ele
sentir uma presença sobrenatural maior do que aquele a quem e os outros anjos, enfim, tudo aquilo que ele tinha. Isso, exato, exatamente. Isso aí depois, o vídeo mesmo conta, né, a experiência dele também, que foi uma luta para ele se batizar, teve muita luta mesmo realmente, né, possessões também no meio, né, e depois de quase um ano ele conseguiu se batizar para a honra e glória de Deus. Sim, hoje a família dele toda é batizada. Exato. E ele é um missionário. Ele esteve em São Paulo aqui no ano passado, a gente saiu com ele para pregar em várias igrejas. Tem o testemunho dele contado por ele no canal também, dele contando as histórias. Tem alguns outros vídeos também que a gente fez, né? Sim. Mas assim, e se vocês também quiserem conversar com ele, a gente depois passa o contato, porque ele gosta de conversar com os irmãos. Exatamente. E aí nesse meio, nós, nessa série A Influência das Mídias, nós trouxemos vários conteúdos, né? Teve uma cena de animes, e essa foi a Neila de Oliveira, da Casa Publicadora Brasileira, uma editora, né? Então ela, quando escreve ou rediz um livro, ela sabe exatamente qual o conteúdo, como atingir o seu público, né? Ela e aqui ela contou para crianças, adolescentes e pais, né? Só para isso, o grupo dela, no contexto, né? E aqui ela coloca 4 tópicos aí, né? 5 tópicos na verdade, sobre o que ela tem visto, né? Que é o que você também enxerga, que hoje nada mais é subliminar, porque as coisas hoje estão mais escancaradas, porque foi aceitando aos poucos, né? Tudo aconteceu. O mal está conquistando a simpatia das novas gerações, convence mais facilmente quem conta a história primeiro, então aquele que não tem contato com a Bíblia, mas vê uma produção de Hollywood, por exemplo, tem uma inverdade aí. Então convence quem conta a história primeiro. Eu vi no filme, mas a Bíblia fala diferente, você viu na Bíblia? Então a pessoa não vê mais, quando ela percebe que ela pega o filme e vê como verdade absoluta. Só nos entretenimentos o inimigo é capaz de mudar o fim dessa história. E seu principal objetivo é neutralizar a influência do Espírito Santo. Exato. O pessoal sempre fala daquele filme Lúcifer, eu nunca assisti. Mas eu estava falando com uma amiga que disse que se simpatizou pelo Lúcifer no filme. Diz que ele é muito legal, ele é muito bom, não sei mais o que ela contando. Lá no serviço, né? Uma cooperada falando. Você já assistiu a série Lúcifer? Eu falei, grava você não tem o nome. Aí ela falou, não, ele é muito legal, Lúcifer é muito legal, ele é muito legal no filme, entendeu? Você simpatiza por ele. Mas isso é interessante, sabe por quê? Porque, como a gente comentou, né? Quando a gente está assistindo alguma coisa, eu vou colocar uma história aqui para vocês. Imagina que 2 crianças cresceram ao lado uma da outra, só que tinha rivalidade ali entre as famílias, então, mas elas eram muito amigas. Passa o tempo, essas crianças elas acabam mudando, né? A família muda, uma vai morar numa outra região e a outra fica ali e passa-se os anos. E cada um montou sua família, só que eram crianças que se gostavam, né? Viviam ali juntas e tinham todo um carinho uma pela outra. Quando elas se reencontram depois de adultas, volta aquele sentimento. E você está assistindo isso, você faz assim, nossa, eu queria que eles 2 ficassem juntos. Só que assim, a menina já está casada e o menino também. O que a gente está fazendo com isso inconscientemente? A gente está torcendo por um adultério. Porque a gente está torcendo para que o casal fique junto, só que eles... Então assim, você nem se dá conta, porque tem muita coisa assim, mas quando basta 30 segundos de você assistindo uma coisa para que o seu lóbulo frontal ele pare de raciocinar entre a moralidade, entre o que é certo e o que é errado, e você começa a aceitar tudo que vai entrando ali. Não tem mais filtro, né? Não tem filtro de tipo, isso é errado, isso é certo. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, o Gabriel é um testemunho, o Eduardo é outro testemunho, né? Os outros palestrantes que a gente trouxe, mas também tem uma outra que a gente trouxe lá no canal, que é a Marta Sofia, que ela foi feiticeira. Isso, a gente está trazendo um vídeo para vocês, é um vídeo rapidinho também, que é o terceiro. Ele é bem curto, né? Mas faz um resumo da experiência dela. O feitiço há materiais e elementos que são colocados, há símbolos sagrados, ou seja, há um portal que é aberto
para se chamar os seres do umbral, para se chamar entidades próprias. O meu filho foi feiticeiro há 20 anos. O feiticeiro não queria nada. Então ele está a abrir portais, ele está a abrir uma guerra, ele está a abrir portais para movimentar a energia, ele vai chamar entidades para combater com as outras que já estão ali. Só que eu tenho conhecimento, Jesus é o único que tem poder para libertar qualquer pessoa de qualquer feitiço. E as pessoas que estão ligadas a Jesus mentalmente, nem sequer pode-se juntar todos os seres das trevas, todas as esferas, o que for, ninguém toca numa pessoa que está mentalmente unida com Jesus. Não tem poder para isso. Não pega nenhum feitiço. Até se podia, eu vou dizer isto, podia-se juntar todos os feiticeiros deste planeta contra essa pessoa. Não tem poder para isso. Isso é interessante. A história da Marta era muito longa, na verdade, né? E ela contou a experiência, foi 20 anos feiticeira, e ela trabalhava para o outro lado, né? E ela sabia que em cada feitiço que ela fosse fazer, se fosse um cristão consagrado, o feitiço não pegaria. Então ela tinha esse conhecimento do outro lado, né? E aí, graças a Deus, ela se tornou hoje também adventista do sétimo dia, glória a Deus. Esse corte aqui é só, essa capa é só um corte que a gente fez, mas a gente fez uma live que durou 4 horas, uma segunda parte que durou mais umas 4 horas. Então, se vocês quiserem assistir, vai assistindo de picadinho para vocês conhecerem o testemunho dela. Mas a gente tem inúmeros outros testemunhos e entre eles tem o Rubem Fernandes. Ligados à mídia, né? Aos vícios também, né? Que ocorreram. Rubens Fernandes, de Portugal, né? O Javes e o Roberto. Sim. O Rubens ele tem uma história interessante sobre como ele era viciado em filmes e ele resolveu fazer um detox de não assistir filmes e ele conta o que aconteceu na vida dele em relação a isso. O Javes foi uma pessoa que era cosplay e cosmaker. Ele gostava tanto dessa cosplay, aquelas pessoas que se vestem de personagens, de animes, de filmes, séries. E cosmaker é aquela pessoa que produz essas fantasias, né? Então ele também produzia para outras pessoas. E o Beto, ele tem muitas experiências também com jogos, né? Como que isso atrapalhou a vida dele. Jogos e pornografia também, isso, né? Isso, e todos eles já sendo cristãos, tá? O Javes tem um momento que ele saiu da igreja, né? Mas aí depois ele voltou. Mas assim, todos eles têm essa experiência sendo cristãos. Exato. E nessa série nós trouxemos o Scott Myers, né? Ele é bem conhecido aí, ele trabalhou em Hollywood, tem um ministério lindo aí, bem amplo, que é o Lilac Studios, que ele traz vários conteúdos para o pessoal mais adolescente, né? E no canal ele também teve um vídeo que a gente fez uma pergunta, sabemos que Hollywood traz danos, por que ainda assistimos os conteúdos, né? Porque é tão viciante? Porque realmente é uma tática do inimigo que você fique preso naquilo, né? E uma coisa interessante é que assim, se você tivesse alguém xingando seu pai, sua mãe, você ficaria com essa pessoa ao lado dela? Não. Só que nos filmes, constantemente, é uma abominação contra o nome de Deus. E nós aceitamos deliberadamente esse conteúdo. E partindo para o final aqui, nós queremos ver um texto bíblico, que está em Deuteronômio. Deuteronômio 18, versos 10 a 12, que diz: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus lança fora diante de ti. E um outro texto que está lá em Levítico 20, 6 a 8, diz o seguinte: Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. E aí, assim, você lê esse texto pode pensar: não, mas eu não me consulto com essas pessoas, eu não procuro um pai de santo, eu não procuro um feiticeiro, eu não procuro nada disso.
Mas quando você permite isso entrar dentro do seu lar, da sua casa, da sua vida, através de outros meios, de outras brechas, você está fazendo a mesma coisa que está escrito aqui. Você está permitindo, né, esse conteúdo profano no seu lar. E o último texto que a gente queria ler para vocês, e a advertência, é guardar as abelhas da alma, que é exatamente aqueles 5 sentidos que nós comentamos para vocês, né? Olha que interessante a mensagem Mente, Caráter e Personalidade, página 107. Temos uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma, devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A gente vai terminar por aqui. Tem mais uma continuação. E continua. A mente não deve ser deixada divagar ao acaso em todo assunto que o adversário das almas possa sugerir. Cingindo os lombos do vosso entendimento, diz o apóstolo Pedro, sede sóbrios, não vos conformando com a consciência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Exatamente. E tudo isso que a gente trouxe para vocês hoje é justamente como guardar as abelhas da alma. Quando a gente fala, não vou ler, não vou ver, nem ouvir nada, né? Não é para você ficar aquele cristão habitolado, né? Por que a gente fala isso? Porque assim, você precisa realmente saber defender a sua fé, saber conversar com alguém que professa uma outra religião. Por que ele crê naquilo que ele crê? A partir do momento que você entende o meio dele, você consegue trazer o evangelho para ele. Então isso é extremamente importante, a gente ampliar os horizontes e não ficar só no único meio, no único local, né? Você limita o poder de Deus dessa forma, né? Então a ideia é que você realmente estude, conheça as coisas que estão acontecendo, saiba um pouco de o que é Big Bang, o que é isso, por que o evolucionismo crê nisso, né? Por que o budismo crê em Buda. Tudo isso é muito interessante e relevante porque nós vivemos esse meio e sabemos que as pessoas são sinceramente enganadas. Até nos testemunhos que a gente trouxe, muitas coisas a gente até pediu para eles contarem como que era, o que eles acreditavam, o que esse tipo de crença explica para as outras pessoas, para a gente poder entender onde isso pode atingir a nossa vida como cristão, né? Então é importante você saber, mas o que você tem que estudar, o que você tem que ter como filtro é a palavra de Deus. E tem até um último texto que eu queria ler, porque cita um texto da Bíblia que é Filipenses 4:8, que tem que ser o nosso filtro como cristãos, né? Que diz lá, tem até uma musiquinha em cima desse hino que fala assim, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa alma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, Filipenses 4:8 tem que ser o nosso filtro. Porque então, se eu me deparar com isso é verdadeiro, isso é puro, isso é justo, isso é honesto? Se for, eu posso pensar nisso, eu posso ver isso, eu posso ter contato. E não seremos enganados nem por então, anjos, eu né? tenho que tirar isso da minha vida. Assim como nós mostramos aqui, né? E isso exige o quê? Oração fervorosa e o incessante vigiar, né? Amém. Pessoal, a gente gostaria de trazer muito mais conteúdos para vocês, mas o tempo não permite. Mas quem sabe nós precisamos voltar aqui para trazer esse conteúdo integral. E queremos fazer agora, só para finalizar uma oração, vamos ao nosso Criador. Oremos. Santo Pai, gratos somos, Pai, por mais estar aqui no domingo reunido na sua casa de adoração, Pai. Obrigado pela oportunidade e privilégio que temos de testemunhar a Tua palavra, testemunharmos tantas vitórias, Pai, tantas pessoas com os olhos abertos se entregando a Ti. Que o Seu exército, Pai, seja ampliado e possamos combater, Pai, com ousadia, com coragem, essas artimanhas do inimigo, Pai, pelo poder do Espírito Santo em nós. Que o Senhor possa estar nos abençoando essa semana, derramando a Tua proteção, a Tua sabedoria e a Tua santa paz em cada pessoa que esteja aqui vendo esse conteúdo e que irá ver eventualmente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. 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 Amém.